Armadilha da gastrite, eu chamo de armadilha do Titanic. Por que do Titanic? Todo mundo conhece o Titanic, não conhece? Todo mundo conhece a história do Titanic, não é mesmo? O Titanic estava ali navegando, né? E o Titanic era um navio dos sonhos, um navio de luxo, navio dos sonhos, né? Dos ricaços e dos pobres também, né? Tinha primeira, segunda, terceira classe. Você já conhece toda a parte, né, a parte do navio ali, você já assistiu, já viu, já leu aí nos jornais, então a gente não precisa estar entrando nesse detalhe. Mas o que eu quero que a gente lembre do Titanic? Até a gente vê no filme, né, o engenheiro dizendo assim, que nem Deus afundaria aquele navio. E eles estavam com uma expectativa tão grande naquele Titanic, tão grande, que eles resolveram acender mais uma caldeira para que o Titanic fosse o mais rápido possível, né? Que ele chegasse, fosse um navio que chegasse em tempo recorde, né? Mais rápido possível até o destino. E o que foi que aconteceu? Primeiro que o pessoal que estava no Titanic não tinha, eles tinham aqueles binóculozinho, né? Eles não tinham todo esse equipamento que hoje tem, né? Não tinha essa tecnologia toda para olhar de longe, para ver se tinha um iceberg ou não. E na velocidade que eles estavam, era quase impossível eles conseguirem desviar do iceberg, porque eles se depararam com o iceberg assim de cara, né? Eita, agora vamos esperar aqui o pessoal entrar na garagem aqui, que tá dando barulho. Sarinha, esse fofinho. Aqui em casa tem um cachorro e o cachorro, quando abriu a garagem, ele faz a festa, né? Ninguém aguenta. Ele não vai entrar. Pronto, acho que agora deu, sossegou. Então, eles estavam com tanta vontade de entrar, de sair, aliás, entrar mar adentro, né? E ser o navio mais veloz, além do mais luxuoso, o mais veloz, que aconteceu o quê? Quando ele conseguiu ver o iceberg, ele não conseguiu desviar completamente. Desviou de frente, mas o iceberg sabe como é que é. O iceberg, o que você vê em cima, aquela ponta de gelo, é uma ponta pequenininha, gente, perto do que tem embaixo, né? O que isso tem a ver com a nossa gastrite? Muito a ver. Éder, seja bem-vindo. O que tem a ver com a nossa gastrite? Muito a ver. Gente, sabe o que acontece com a gente? A gente começa a fazer o tratamento da gastrite e a gente começa a ficar bem. Sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente vai comer aquilo que a gente acha que a gente deve comer e não aquilo que está no tratamento. E aí sabe o que acontece com você? Aí começa a doer seu estômago de novo. Sabe o que aconteceu nessa hora? Você fez igual o Titanic, você tentou desviar de um iceberg, e você bateu de frente nele. O que estava construído, o que estava bem, desconstruiu. Aí você precisa voltar a começar o tratamento todo novamente. É por isso também que quando você trata o H. pylori, pois é, eu não quis falar, né, Weder? Não quis falar, mas foi ver o que aconteceu com você, né? Melhorou, saiu de casa, botou o pé na jaca e aí o bicho pegou, né? Por quê, gente? Porque o tratamento não pode ser interrompido. O tratamento tem começo, meio e fim. E quando você interrompe, você interrompe tudo, você machuca. E quando a gente começa a fazer um tratamento de gastrite, o que a gente faz? Ao menos aqui nós do programa Vivo Sem Gastrite, a gente faz uma mini desintoxicação para preparar o seu estômago e o seu corpo para a gente começar o tratamento em si através da alimentação, os fitoterápicos que a gente passa para você. Aí você começa a não sentir dor. Tem uns que ainda demoram um pouquinho mais, outros é mais rápido, né? Começa a aliviar a dor. Por quê? Porque agora a gente diminuiu ali o alimento que entra em atrito com o seu estômago, diminuiu o tempo de que esse alimento também permanece no seu estômago, porque a gente vai te dar um alimento que digere mais rápido e a gente vai te auxiliar com enzimas e fitoterápicos que auxiliem esse alimento a sair mais rápido do seu estômago para não ficar ali fermentando, para a gente poder consertar o refluxo, no caso de refluxo, e poder consertar e também a produção de ácido clorídrico, reconstruir as células, entendeu? E aí o que acontece?
Quando você volta a comer, você interrompe, aí você começa a retardar a digestão, começa a produzir mais ácido clorídrico, mais fermentação e volta tudo de novo, você volta a sentir dor. E isso acontece também no tratamento do H. pylori, sabia? Eu sei que a medicina tem o seu caminho, tá? Eu respeito muito bem, né? Se a medicina diz que tem que usar aquele antibiótico, né? Os médicos usam, tudo bem, né? Tal. Mas o seguinte, ó, quando você trata o H. pylori, já é comprovado cientificamente, que eu já falei aqui outras vezes, que você tem refluxo. Por quê? Porque você está tratando uma coisa, o seu problema não é só aquela coisa, tá? O seu problema não é só o H. pylori. Se você tem H. pylori, se você tem H. pylori, é porque... É por isso que eu evito de sair para não cair em tentação. É isso aí, né, Karina? Se você tem H. pylori, o que acontece com H. pylori? Você vai usar uma medicação que vai anular seu ácido clorídrico. E também a sua flora intestinal. Então, gente, o que acontece? Acontece que você vai voltar a sentir as mesmas dores, ou então você vai diminuir ainda mais sua digestão, porque você tem pouca produção de ácido, se você não respeitar o programa que tem que ser feito, você vai voltar a ficar doente. Por isso que é a armadilha do Titanic. Às vezes, quando você está tomando o remédio lá que o médico te deu, não, eu tomo omeprazol, por exemplo. Eu tomo pantoprazol, lanzoprazol, sei lá, qualquer um desses sóis aí. E não sinto nada. E como tudo. Eu como de tudo e não sinto nada. E aí, sabe o que acontece com você? 5 anos depois, você está com uma úlcera. Ou então um problema bem grave. Primeiro vai atrofiar as células da produção de ácido por um uso. Não, eu estou tomando aqui, tá de boa. O omeprazol, o lanzoprazol, qualquer um desses bloqueadores de prótons, você deve usar ele por 30, no máximo 60 dias. Aí você fala, não, eu uso, mas depois eu paro, mas depois você volta a usar de novo. É para você usar na sua vida, por 30 ou 60 dias. No caso, o remédio, como eu estava conversando com uma pessoa esses dias, como eu estava conversando com uma pessoa esses dias, né, a pessoa falou assim para mim, doutora, o remédio é para remediar, é para uma dor. Eu falei, exatamente, você pegou aí o núcleo da questão, o âmago da questão, exatamente isso, é por um período, né? Então, até se você for tratar com remédio, você precisa seguir um passo a passo, né? Passo a passo. Então, a armadilha do Titanic, né, aí que eu chamo no tratamento da gastrite. É você achar que tá bem, começou o tratamento, tá bem, você enfia o pé na jaca. E aí você destrói tudo que você construiu até aqui, tá? Hoje eu vou trazer aqui para vocês, pra gente conversar um pouquinho, para vocês conhecerem um pouquinho a história da Karina, tá? A Karina tá tratando comigo, nós já fechamos 3 meses. Aquilo que eu falei para vocês numa live aí. Quando a gente tem problema de refluxo, quando você tem um problema, dependendo do seu problema, tá? Cada um tem um problema, tem uma evolução, tem uma forma de melhorando, de tratar. Então, a Karina já tinha feito cirurgia e nós começamos a tratar e mesmo assim, né, ela ainda hoje não está 100%, tá? Tem uma quedinha de energia aqui. Vamos ver se eu consigo chamar a Karina aqui pra gente conversando aqui, ó. No caso dela. E aí a gente vai explicar dentro disso como é que funciona o tratamento, como é que faz, para você entender que não é fácil tratar uma gastrite, mas é possível. Oi, Karina. Oi, tá conseguindo me ver? Eu não estou conseguindo te ver. Pois é. Não sei o que aconteceu aqui. Quer entrar de novo? Peça para entrar de novo que eu te adiciono. Veio, pronto. Agora deu? Deu, aí foi. Aí Olá. Tá frio, não tá, Karina? Hã? Ali em Santa Catarina tá frio, não tá? Aqui tá frio. Tá bem bom. Aqui, eu não faço ideia. Eu tô pingando embaixo aqui. Que tá muito quente. Região norte tem esse problema de calor. Explica para eles, Karina, como você estava quando você me encontrou aí. Fica à vontade de ir até onde você acha que deve abrir, né? Se você não quiser falar, não precisa. Mas conta para eles como você estava quando você me encontrou. Então, eu sofro de gastrite há 15 anos, né? Sofria, graças a Deus,
Depois eu conheci a Solange, eu acredito que eu já superei isso. Então, sofri 15 anos de gastrite, não foi fácil. Eu fui em vários médicos, vários gastro e todos sempre passavam a mesma coisa. Eu tinha um problema de refluxo, cheguei a fazer uma cirurgia há 4 anos atrás. E o refluxo melhorou, né? Passou, mas eu continuei com a gastrite. Voltei no médico, fui em outros gastro, eu ficava só mudando de gastro, porque quando um não resolvia, eu tinha esperança de que o outro ia resolver. E nisso eu ia gastando dinheiro, tempo, tomando os remédios e nada resolvia. Aí quando foi de janeiro do ano passado para cá, eu comecei a ter uma crise e, tipo, sofrer de dores todos os dias mesmo, trabalhar assim com muita dor e não saber mais o que fazer. Aí tomei o Dextilante, tomei pantoprazol, esomeprazol e nada. Aí até eu pedi muito a Deus assim para me dar uma luz, porque eu achei assim que eu ia morrer disso, porque eu já não tinha mais o que fazer. Eu evitava de comer várias coisas, mas não estava adiantando. Refrigerante, fumar, esse tipo de vício não tinha, né? E mesmo assim, aí que aconteceu? Fui pesquisar na internet, né? Como eu tava muito mal, não sabia o que fazer. Aí a gastrite que eu tinha era uma gastrite erosiva no antro do estômago, leve. Era leve, e eu já tava daquele jeito, imagina se fosse grave, né? Que eu acho que já tava indo pro grave já. Aí foi quando eu encontrei a Solange na internet, né, no YouTube, falando sobre gastrite erosiva. E acredito assim que foi uma luz de Deus mesmo. E aí adicionei ela no Instagram, lembra da mensagem que eu te mandei pedindo socorro? Sem saber o que fazer, me ajuda, eu preciso de uma solução e tal. E daí a gente começou a conversar, contei minha história, e aí foi aonde, né, a gente começou o tratamento. Não foi fácil. Olha, gente, eu não vou mentir para vocês, não é fácil. Tem que ser muito determinada para conseguir fazer o tratamento. Você tem que se amar, que nem eu falei para Solange quando a gente fazia nossa consulta, né, no vídeo, chamada de vídeo. Você tem que se amar e tem que querer ficar bom mesmo, porque acho que a fase mais difícil do tratamento para mim foi a fase do líquido, que eu não era acostumada a ficar sem comer assim, né? Sem nada, só no líquido ali. Fiquei uns 13 dias porque minha situação estava grave lembra, você falou que era necessário. Era muito tempo, era uma gastrite crônica. E daí, assim, eu senti muitas melhoras, eu tô 90%, não vou dizer 100%, porque como é uma gastrite de muito tempo, acho que o meu corpo já estava acostumado com aquilo ali. E todos os dias eu olhava no espelho e dizia, eu vou me curar, eu vou me curar. E você tem que pôr na sua cabeça que você vai se curar, porque a nossa mente também, ela é uma grande inimiga. Você fica tanto tempo com aquela dor que para ela ali, né, você tem que treinar ela novamente, dizer, essa dor não é minha, eu vou me curar, eu vou me curar. E todos os dias eu fazia isso. Eu chorava, porque eu trabalhava com dor, eu gosto muito de fazer vídeo, né, assim, tirar fotos, e tudo isso eu fazia com dor, tipo, eu não queria parar de viver, mesmo com aquela dor. Então, assim, foi muito bom ter conhecido a Solange. Nossa, eu acredito assim, foi uma luz de Deus mesmo na minha vida, porque realmente eu não tinha mais solução para mim. E se Deus quiser, eu tô quase lá 100%, eu continuo fazendo as coisas certinho como você me instruiu. Se eu tenho alguma dúvida, eu mando mensagem. E voltei a comer aos pouquinhos, né, da maneira certa. E estamos aí, eu vou vencer. Daqui a pouco eu tô 100% e vou poder comer aquela pizza e mandar foto para você. Então, se vê, a Karina, ela fez o exame, fez a cirurgia de refluxo, né? E mesmo assim, ela ainda estava com todos aqueles sintomas. Então, assim, gente, aquilo que eu falo, isso é a armadilha do Titanic. A gente pensa assim, eu estou com refluxo, eu faço cirurgia, eu vou estar boa. Isso não é verdade. É a mesma coisa da obesidade. Obrigada, Nath. A pessoa fala assim, não, eu vou engordar, vou ganhar meu peso, vou chegar a 120 quilos, sei lá, 140, que é quando eu vou conseguir fazer minha bariátrica. Não faz ideia depois. Primeiro, a vida encurta em 20 anos de quem faz bariátrica. Isso é cientificamente comprovado. E pode ter um problema de diabetes, mesmo assim, hipertensão, mesmo assim, mesmo fazendo, tá? E por que encurta a vida? Porque não absorve mais nutrientes, vitaminas e minerais. Você fica refém de ter que tomar vitaminas e minerais pelo resto da sua vida. E não é essa vitamina de R$50 que você compra na farmácia, não, tá?
é R$ 300 de vitamina para você viver. Então, é por isso que eu chamo da armadilha do Titanic. A gente quer ir rápido, quer acelerar o processo e a gente acaba, ó, chocando com o iceberg. Porque a gente quer resolver a coisa do nada. Porque na nossa mente tem aquilo que a gente falava antes. Tem aquela crença de que se eu for no médico, ele me der um remédio, eu tô curada. Não é assim. Não é assim. E tá aqui a Karina de prova, e quem tá assistindo aqui também tá, é prova disso, né, Karina? Outra coisa, Então, se você a melhor coisa que você faz para não cair em tentação, eu sinto, nossa, assim, quando eu tô no trabalho, eu vejo as pessoas comerem, me dá aquela ansiedade, aquela vontade de comer. Eu amo café com leite, eu já falei isso pra Solange, é um vício, é o único vício assim que eu tenho, que eu tinha, mas eu vejo as pessoas tomando café, eu saio de perto. E outra coisa, eu evito sair. Se você não quer cair em tentação, evite de ficar perto e vendo, entendeu? E tem gente que fala assim, eu não consigo tirar o doce, ai, eu amo chocolate. Poxa, ama mais o chocolate do que ela mesma, é sua saúde, gente. É uma coisa para se preocupar. isso é uma questão. O que a Karina está falando é o seguinte, gente. Quando você está tratando, você não pode enfiar o pé na jaca. Você tem que tratar. Então, assim, por isso que quando a gente faz a entrevista, né, Karina? Lá na nossa entrevista a gente fala assim, você realmente quer tratar? Está preparado para colocar isso como prioridade na sua vida? A gente faz esse questionamento, porque a gente não aceita todo mundo no programa, não. Por quê? Porque você vai ter que se abster nesse período de algumas coisas. Alimentos que fazem o quê? Que agridem o seu estômago. Tipo o café, né? A cafeína do café, ela agride a mucosa. E junto com o café vem o leite, que é outro agressor. E ainda tem o açúcar, que é mais um agressor. Então são 3 agressores de uma só vez. Eu amo mascar chiclete. Se eu não masco chiclete, a minha vida não é a mesma. Mas quando você masca chiclete, você produz 30% a mais de ácido clorídrico sem ter nada no estômago para digerir. E se você está tratando gastrite, não tem como você estar mascando chiclete. Então, a Karina hoje, se ela tivesse um problema diferente, um pouquinho, ela já poderia estar comendo de tudo e eu ia ensinar ela como ela come-se de tudo, né? Mas ela ainda não pode, né? Por quê? Por causa do problema dela, porque cada pessoa é diferente, né? E a Karina é, assim, bastante agitada, né? Mais ansiosa e isso dificulta mais. Então, ela tá treinando aí, né, Karina? Tá treinando a ficar mais calma. Acho que a parte mais difícil foi lidar com a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa assim. Quem não me conhece assim profundamente pensa que eu sou calma, mas eu não sou calma. Eu sou um tipo de pessoa assim que eu fico nervosa muito fácil, eu estouro muito fácil com as coisas. E é uma coisa assim que eu tô aprendendo a lidar, graças a Deus, já tô bem de boa com isso. Tive que tomar remédio natural para ansiedade, né, Solange? E nem esses remédios me. Ai, meu Deus! Nem esses remédios estavam muito ajudando. Porque, assim, a maior ajuda tem que vir de mim mesma, né, assim, e ter autocontrole. A gente tem que ter autocontrole do nosso sentimento. Então, tô bem. Isso mesmo. Bem controlada. Isso. Até aquela medicação química, né, que o médico passa para a ansiedade, ela não é para uma vida toda. É para auxiliar a pessoa no período que ela não está conseguindo ter o autocontrole. Então, depois que você consegue ter a administração das suas emoções, não precisa do químico. E o natural que eu passo, que é para o sistema nervoso entérico, que é o triptofano ali, né? A dificuldade da Karina também, ela não conseguiu tomar muito ele por causa da vitamina C, do cálcio que tinha nele, que tudo isso agrediu o estômago dela. Pensa, comia abóbora, agrediu o estômago. Comia beterraba, agrediu o estômago. Meu Deus, difícil. E foi bom porque a gente, assim, no decorrer do tratamento, eu nem sabia que eu tinha alergia a algumas verduras, né? Descobri que eu tinha alergia à abóbora, descobri que eu tinha alergia à beterraba. Qual foi a outra que eu te falei também, que depois que eu tirei me senti super bem? A beterraba, a abóbora. A beterraba. A berinjela. Tipo, a berinjela, meu Deus do céu, eu vou comer berinjela e... Mas, enfim, ainda bem que aos pouquinhos a gente foi descobrindo, né, Solange? Não, e assim, você não está podendo comer agora. Quando você melhorar, você vai poder voltar a comer. Porque agora esses alimentos, eles estão fazendo produzir mais ácido clorídrico no seu estômago e aí estão te machucando. Então, assim, além do estômago também tinha uma bubodenite, né, Karina? Então, tinha todo o estômago inflamado,
mas lá a partezinha do intestino também, né? Lá do duodeno também. Então a gente foi trabalhando isso tudo, trabalhando, né? Porque a produção de ácido da Karina era assim, ou não tinha ácido para digerir, ou tinha ácido demais, né? E aí a gente foi trabalhando, por causa do emocional também foi indo. Mas, Karina, a Karina falou que teve uma época aí, né, que ela teve que ficar ficando líquido, né? Então a gente passa uma dieta líquida também, por quê? Cada caso é um caso, tá? Tem pessoas que nem precisam entrar na dieta líquida, que fica muito bem. Tem pessoas que não precisam. Tem pessoas que em 30 dias vai tratar, a Osilene, que está lá no Instagram, né, o vídeo dela. A Osilene, em 20 dias, ela conseguiu reverter uma hérnia de deslizamento, em 20 dias. Ela fechou o esôfago, não tinha mais hérnia e não precisava mais fazer cirurgia. Mas depende de cada pessoa, de como é o metabolismo, de como é o sistema nervoso de cada pessoa, tudo isso interfere. E olha que a Osilene mora na Bahia e mora numa cidadezinha que não tem nem verdura e nem fruta. Né? Quando ela começou o tratamento, ela falou, Solange, não vai dar, não vou fazer porque aqui não tem nada. Eu falei, mas amiga, você não tem uma alface, você não tem uma cenoura? Não tem, na minha cidade não tem. Aí ela conseguiu lá, né, com um parente dela que viajava e trazia de fora, né, e começou a trazer. Então, mesmo assim, o que ela fez? Ela fez o que você falou, Karina. Ela começou a se amar mais, né, a cuidar mais dela. Porque, assim, o que é mais importante na sua vida? É uma barra de chocolate que você agora não pode comer ou você curar uma gastrite? Né? E outra coisa que eu queria perguntar para você. Se esse programa que a gente fez tivesse lá no e-book, você só baixasse e fosse fazer sozinha, você conseguiria fazer sozinha, Karina? Outro ponto importante. Não adianta, você tem que ser acompanhada por uma pessoa. Por quê? Assim, tem que ter que nem a Solange me instruía, eu tinha dúvidas, às vezes eu me sentia mal, eu falava para ela o que eu estava sentindo, e aí foi aonde a gente conseguiu descobrir as coisas. Por exemplo, eu sendo instruída por ela, que eu vim descobrir, e uma maneira de descobrir se eu tinha alergia a algum alimento, porque eu já tinha 2 meses fazendo tratamento, aquelas dores fortes tinham melhorado, mas tinha uma queimação horrível, uma ardência que não passava nunca. Horrível isso. E aí foi tirando um pouquinho das coisas, ela me instruindo, que a gente foi descobrindo. E sozinha não consegue. Dependendo da gravidade da sua gastrite, às vezes você tem que tirar muita coisa, né? Tem que fazer uma dieta bem rígida, que a minha foi muito rígida, muito mesmo. Agora eu já passei dessa fase difícil aí, mas não foi fácil. Então você tem que ser acompanhada, não tem jeito. Aqui alguém está perguntando, a gastrite ou H. pylori causa dor de estômago e dor de cabeça? Causa sim, causa as duas coisas. Pode causar diarreia, pode causar constipação intestinal. Cada pessoa tem uma reação. E dor de cabeça é comum em 90% dos casos, tá? Eu queria fazer uma outra pergunta. Oi? Eu sentia, assim, muitas dores abdominais na boca do estômago, dor de cabeça direto, dor nas costas, dá dores nas costas e ânsia de vômito. É muito ruim. E eu acho muito interessante. E o pior ainda é quando o estômago incha. Você come algo ali, nem comeu tanto, e o estômago inchado e doendo, cara. Isso acabava com a minha vida. A Karina falou uma coisa interessante. Ela fez cirurgia, né? Aquela cirurgia que o médico faz de conta que esse é seu esôfago, né? O médico pega a pele que dilatou, volta aqui, né? E grampeia aqui do lado, né? Fez a cirurgia para não ter mais refluxo. E ela tinha dor na boca do estômago. Se ela não tinha refluxo, né? Como é que ela ainda tinha dor aqui na válvula cárdia? Se bem na válvula cárdia, ela fez a cirurgia, ela fechou, ela amarrou. Muitas vezes eu falei assim, Karina, será que não é essa cirurgia que inflamou um grampo, soltou alguma coisa, né? Já chegamos a falar sobre isso também, né, Karina? Que é aquela dor que não saía. Mas essa dor na entrada do estômago é do sistema nervoso. Né? Ela a gastrite nervosa. Eu acredito que, assim, eu ainda não tô 100% por causa do meu sistema nervoso. Se eu fosse uma pessoa mais calma, não fosse tão ansiosa ou não se estressasse tão fácil com as coisas, né, simples, eu já estaria 100%. Então, é uma coisa que eu tô trabalhando muito. Eu sinto que eu já tô quase lá, eu tô fazendo tudo certinho ainda. E quando você controla o seu emocional, o seu estômago agradece. Porque, olha, a ansiedade e nervosismo não ajuda.
A pergunta que eu ia te fazer é a seguinte, ó. Hoje, você já consegue encher o prato e comer o que está no seu prato? Se eu consigo comer o que tá no prato? Sim. É. Uhum. Tipo Antigamente você assim, não conseguia comer. antes eu comia, mas eu ficava com aquelas dores, né? Hoje não, tipo, Hum. como tranquilo. Ontem eu comi um peixe assado com verduras cozidas e saladas cruas, bem tranquilo, assim. Você está usando ainda a enzima papaína? Eu uso, é assim, eu não uso todos os dias, né? Porque eu não sinto mais necessidade disso, mas eu uso toda vez que eu como proteína, porque eu já percebi que eu tenho, como você falou, a gente percebeu que eu tenho a digestão lenta, né? Ainda. Pepsina. Aí, daí, Falta de quando eu pepsina. vejo, quando eu como proteína, né, frango, essas coisas, eu sinto que a digestão é um pouco mais lenta, daí eu tomo. Então, olha só, uma coisa interessante também. Nós tentamos o cloridrato de betaína, né, Karina? Quando a Não deu gente viu que é dificuldade, né? Aí a gente tentou. Nossa, aí que a Karina pegou fogo, né? O estômago pegou Meu fogo, né, Deus, eu Karina? tomei Betaína, parecia que eu tinha engolido assim um dragão. Gente do céu. Eu falei, Solange, não tá dando certo esse negócio, não. Então, assim, às vezes as pessoas falam, usa cloridrato de betaína. Nem todo mundo pode usar o cloridrato de betaína. E as dosagens também. Esse é outro ponto que você precisa tratar acompanhado de um profissional que entenda, né? Tenha paciência. Eu falo sempre assim, se o médico tivesse tempo que a gente tem, ele teria o resultado também, né? Que de repente ele também alcançaria o resultado com o paciente que a gente tem. Mas ele não tem esse tempo, né? Então é preciso. Eu deixei de trabalhar na clínica, eu comecei a atender só via internet, por quê? Porque precisa dedicar tempo. Assim, eu gosto que o paciente passe comigo e tenha resultado. Por isso, a Karina Solange, já terminou, os 3 meses já encerraram, mas a gente continua acompanhando a Karina. Nós não vamos cobrar nada disso, né, Karina? Nós vamos acompanhar, porque eu quero que o paciente fique bom. você falou que ia me acompanhar até eu ficar 100%. Eu falei que quando eu ficar totalmente 100%, eu vou no Pará pagar uma pizza pra você. Ela vai Ô, vir pra Solange, cá. tem uma moça aí perguntando como controlar o nervoso. Explica pra ela o que você me explicou. Assim, é meio complicado a gente falar aqui, mas assim, ó, dormir cedo ajuda bastante, tá? Ajuda bastante. E para controlar o nervosismo, para você, Karina, eu te dei algumas dicas de como controlar, porque você já estava usando os suplementos que eu tinha te passado, a gente já tinha feito a desintoxicação. Então, se o intestino não funciona bem, fica quase impossível controlar o sistema nervoso. Mesmo funcionando todo dia, se a produção de bactérias ruins for maior que as do bem, né, que eu falo as do mal e do bem aí, também não vai adiantar que você... Aquele negócio de enfesado, né, esse negócio, é exatamente isso. Falar, fulano está enfesado, né? E às vezes nem é porque ele não fez cocô naquele dia, mas é porque a produção como é que fala, de bactérias, elas são mais no mal aí, né? Aí fica complicado. Alguém falou assim, dormir cedo, né? Fica de plantão, é difícil. Mas aí tem uma forma. Para quem trabalha à noite, como é que faz? Eu fiz uma especialização, na verdade fiz duas. Uma pela USP, sobre sono, e outra eu fiz sobre tratamentos naturais, a gente estudou o sono também. Então, assim, como é que funciona o nosso ciclo circadiano do sono? Como é que funciona? Se você dormir, por exemplo, ali 1h30, 2 horas, que antecede da meia-noite, cada hora que você dorme antes da meia-noite equivale a 2 até 4 horas de sono depois da meia-noite. Olha que compensador. Mas eu trabalho fora, como é que eu faço? Eu tenho um irmão que trabalha no hospital também, ele gerencia o hospital em Itapecerica da Serra, em São Paulo, ele trabalha todas as noites. Aí eu dei uns conselhinhos para ele também. Como é que eu faço? É o seguinte, você chega em casa durante o dia, se você quer recuperar o sono da noite, você precisa dormir de manhã. Então, você tem que deitar de manhã. Aí, o que você faz? Você pega e põe sabe aquela vendinha? Tem uma vendinha que a gente põe nos olhos para não ter claridade, porque você precisa da melatonina para ter um sono reparador. Põe um negocinho no seu ouvido se precisar, para você não ter barulho, e aí você vai dormir pela manhã. Aí você consegue um sono melhor. Se você for dormir à tarde, todo o sono que você dormir depois do meio-dia
você está dormindo o sono da noite. E aí à noite você não vai ter sono, você vai dormir meia-noite. E quem faz plantão, meu irmão trabalha toda noite, não é todo mundo. Geralmente é 12 por 24 ou 36, depende do trabalho de cada um, né? Então, você trabalha... E ele também, se eu não me engano, ele trabalha uma noite sim, uma noite não. Eu acho que é isso mesmo. Então, você trabalha uma noite e você tem a outra para poder dormir. Então, vai dormir cedo naquela outra noite. Aí você diz assim, mas Solange, eu não consigo, porque meu corpo acostumou a ficar acordado. É por isso que você não deve dormir à tarde, né? E outra coisa também são as respirações. Não sei se eu vou lembrar de tudo que eu passei para a Karina, mas você sentar, respirar, isso faz parte, é uma alimentação para a vida da gente, o ar, tá? A respiração. Respira profundo, contando até 4. Segura, contando até 16. E solta, contando até 8. Isso é importantíssimo para a sua vida. Exercício físico também é. Ah, Solange, com essa pandemia, como é que eu vou sair na rua? Não precisa, gente. Eu passei para a Karina os exercícios, não sei se ela chegou a fazer, que a gente faz em casa. É 40 segundos cada exercício, você fica assim, ó, com a língua de fora, né? Porque o coração bate, que acelera, quer dizer, está trabalhando o seu corpo. Eu faço uma vez só, porque eu não tenho nada para perder, não tenho gordura para perder, né? Então eu não posso fazer mais de uma vez. E todo paciente de gastrite também está baixo peso, né? Geralmente está baixo peso. Mas aí a gente faz uma vez, né? Para ativar a circulação, né? Chás também. Chá, então é muito importante, ó. Chá de camomila com erva doce. Você pode pegar, o maracujá, eu não sei. Para quem tem gastrite, eu não sei se consegue. Depende de cada pessoa. Mas dá para pegar o maracujá, cortar, lava bem a casquinha, né? Não aquele maracujá com cara de 60 anos, tá? Aquele com cara de 35, tá? Igual a carinha da Karina aí. Aquele bem jovem, né? Bonitinho. Lava bem ele, corta ele no meio e põe ele para ferver aberto. Com a semente e a casca, toda ela. Põe meio litro de água e põe para ferver 3 minutos. Aí desliga e deixa lá decantando. Isso vai te ajudar no sono também. Mas o mais importante nisso tudo é limpar seu sistema. Seu intestino precisa estar com boa produção de bactérias. E aí você pode... Eu passei para a Karina, foi um suplemento com triptofano, vitamina C, B12 e tal, né? Isso também ajuda muito o sistema, tá? A Karina não pode usar muito, nós tivemos que mudar a forma por causa do estômago. É por isso que a gente fala, precisa de um acompanhamento. Tem que ter acompanhamento. Porque senão você começa a tomar, não deu certo, você desiste, né? Ah, isso aqui não deu certo. Aí nada vai dar certo para você. E você vai ter uma doença mais grave. Né? Você ia falar alguma coisa, Karina? Não, assim, tipo, que nem como você falou pra mim, né? Faz o chá de camomila de manhã cedo, leva numa garrafinha térmica pro trabalho, toma ali sem açúcar, ajuda bastante a pessoa passar o dia tranquila, entendeu? Dorme até bem à noite. Eu faço assim. Isso mesmo também. Eu falei pra Karina, leva o chá com você, né? Em vez de tomar água, né? Eu já passei tantas orientações que eu não vou lembrar tudo aqui agora, porque foram 3 meses, né? A gente nem lembra. Mas olha só, alguém está perguntando, candidíase tem a ver com o intestino? 100% ou 1000%. Tá? Candidíase não é só uma coisa que você... Porque assim, se você tem um parceiro sexual só, e ele é seu parceiro só também, então não tem para que você ter candidíase. Tá? Não tem por que você ter candidíase. Agora, se você tem bactérias do mal aí no seu intestino, nós temos 1,5 kg de bactéria no intestino. Se essas bactérias, elas estiverem num nível, numa quantidade acima do que elas devem estar, você vai ter candidíase. Tá? Não, principalmente quem tem gastrite, que tem tendência a fermentar tudo que come. Eu sou prova fatídica disso. Tá? Então, eu cuido muito da minha alimentação por causa disso. E papaína aqui em casa não falta, porque se eu comer alguma coisa que eu sei que eu não vou digerir bem, eu já vou para a papaína, para ela me auxiliar na digestão. E outra coisa, quem tem tendência a ansiedade, depressão... Bolsinha, né? Se for comer uma pizza, já põe na bolsa e leva. Assim, geralmente, se for para comer uma pizza, já põe na bolsa. E assim, ó, se você já teve depressão, ansiedade, síndrome do pânico, você não pode dormir com alimento no estômago. Porque isso vai gerar para você aqueles pesadelos, sabe? Uma insônia, você não vai descansar. Porque seu corpo está entre deixar você descansar ou digerir o que está no seu estômago para você não ter uma congestão e morrer, né? E aí você não descansa. E aí a sua ansiedade só vai voltar. Aí você vai ter
perda de energia mental, né? Então, é tudo meio complicado, tá? Então, a gente tem que... tudo tem seus limites, tá? Ó, vamos pensar no ciclo circadiano da alimentação, da digestão. De manhã é para você estar 100%. Ao meio-dia, eu arrisco colocar números, tá? Mas é para a gente ter uma base. Ao meio-dia, 60%. E à noite, 10%. Nessa faixa, aproximadamente. Eu arrisco botar números, mas é uma curva mesmo. Nosso cortisol vai baixando e a capacidade de gerir também vai junto com ele, tá? Então, de manhã, seu cortisol é para estar 100%. Isso não quer dizer que você tem que acordar de manhã e comer ovo frito e bacon. Não é isso. Porque o seu estômago não está preparado para esse tipo de alimento, tá? Então, à noite, o que a gente faz à noite? O que eu como aqui de manhã? O que eu passei para a Karine, eu passo para todos que trazem comigo. Fruta com mix. A gente faz aveia, chia, quinoa, gergelim, isso. Depois, o que eu faço? Olha a minha garrafinha aqui. O meu chá vai comer. Hoje, essa semana, é hortelã com abacaxi. Eu comprei abacaxi maduríssimo. Eu fui fazendo as porçõezinhas dele, eu estou usando ele. Hortelã com abacaxi, ótimo. Eu estava precisando mesmo para o meu intestino também. Eu andei comendo um alimento que não me caiu bem e complicou tudo. Complica candidíase, complica tudo, gente. Então, eu comecei a organizar. Oi. Assim, uma coisa que eu tô lendo aqui no comentário é tipo assim, sobre a queimação e a ardência. Assim, pelo que eu entendi, quando você tem má digestão, você também tem muita queimação, né? E quando você tem ácido clorídrico também muito alto, também dá muita queimação. E daí, como que faz para definir os dois? Sei lá, qual que é o... Na verdade, não é exatamente essa a conclusão. A conclusão é o seguinte: o seu estômago está ferido. Qualquer ácido que você produzir vai te doer. Lembra quando você fez a segunda endoscopia, que deu uma pangastrite leve? De gastrite erosiva, né? Leve, mudou 2 meses depois. Eu fiz uma endoscopia para ver como é que estava o tratamento. Já mudou para pangastrite e uma inflamação no duodeno, ou seja, 7 meses depois, né? Já estava inflamando lá o duodeno também. Só que assim, deu para ver que deu uma diminuída, né? Sim. Tinha dado uma Então, em 2 meses de uma gastrite erosiva, ela ficou só uma pangastrite. O que é uma pangastrite? É só uma irritaçãozinha no estômago. De uma erosão, já tinha cicatrizado, eu estava um pouco irritado ainda. Por isso que eu acompanho 3 meses. Né? Porque é no mínimo 3 meses para ficar 100%, dependendo da pessoa. Então, aí o que acontece? O que acontecia? Quando a Karina comia, doía. Né? Até a abóbora, quando comia, porque tinha um pouco mais de carboidrato, né? Doía também. Então, assim, quando você está com o estômago machucado, qualquer coisa que você coma vai doer. É por isso que a gente faz todo aquele acompanhamento, faz o tratamento. São 3 meses de tratamento. Tá? Tem pessoas que, assim, eu tenho um paciente que eu trato 1 mês. No segundo mês, eu só vou acompanhando ele. No terceiro mês, eu só vou acompanhando ele, porque ele já está evoluindo bem. Está muito bem. Às vezes, lá no meio dá uma complicação. Lá no meio. É por isso que a gente está acompanhando. A ciência fala, são 3 meses para você ter uma célula jovem, saudável. Isso é cientificamente comprovado. A neurociência também explica isso. Então, não tem como a gente fugir disso. E por isso que é assim. Por isso que eu falei para a Karina, olha, eu vou te acompanhando até você ficar bem. Por quê? Seu caso é um caso mais delicado, seu sistema nervoso também é um pouquinho mais sensível, e aí você vai demorar um pouquinho mais, mas você vai encontrar a cura. Hoje a Karina come e não grita de dor. Né? Eu me lembro que a Karina falou assim, foi ao médico, o médico falou, olha, todo remédio que eu tinha que te dar, eu já te dei, né? Não tem mais o que te dar. É isso aqui. Nossa, eu saí chorando nesse dia, o cara me desenganou. Assim, eu falei, meu Deus, eu nem tô com câncer, e o cara, e o médico me dizia uma coisa dessa. Falou assim, se você já tomou isso, se você já tomou aquilo e não resolveu, minha filha, eu não tenho mais o que fazer. Toma só o chá de espinheira santa e vai embora. Desse jeito, pra mim. Nossa, eu saí de lá chorando, arrasada. Eu falei, não vou desistir. Deus vai me dar uma luz. E eu cheguei a essa luz.
Só que assim, É, como eu falei, é, né? É super importante ter umas pessoas. Eu conheço uma menina que ela tá com gastrite. Eu dei umas dicas pra ela, né? Só que, tipo assim, a pessoa tem que querer ficar boa, gente. Não adianta, tipo, ver uma pizza ali, não aguenta, vai lá e come. Antes de você comer aquilo, você tem que pensar, eu quero ser curada, né? Eu quero ficar bem. Eu sei que tudo isso é uma fase, depois eu vou poder comer, né, da maneira certa, porque senão volta, né, Solange? Se você não continuar cuidando, isso. pode tomar gastrite de novo. Isso. Porque assim, tem como você curar, tem como você tratar, só tem que ter a paciência de fazer isso. E depende, como a gente falou, depende de cada pessoa. Cada pessoa tem um ritmo de cicatrização, de tudo. Tem pessoas que têm predisposição a tumores, né? Tem pessoas que têm predisposição a tumores, principalmente no estômago. Eu já atendi paciente que não tinha tumor só no estômago, que já tinha no ovário, que já tinha no intestino, ou no útero, então já teve no esôfago. Então, assim, ela tem uma predisposição para isso. Então, ô Paula, seja bem-vinda. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Você precisa ter um acompanhamento. E, assim, quem tem predisposição para tumores não pode comer nada de origem animal. Nada. Nem queijo, nem leite, nem ovo, nada, 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 nem peixe. Quando fala animal, é animal mesmo. Não pode. Por quê? Porque esse alimento aumenta muito o pH do sangue. E por esse pH alto e mais as ureias, creatininas resultantes aí da digestão, vai favorecer um meio para um câncer. Então, é aquilo que a gente falava, né, Karine? Você quer ter saúde ou você quer comer 20 anos, encher a barriga e ainda passando mal depois ter uma doença terminar não poder comer mais nada? Isso tudo a gente tem que levar em consideração aí. É que nem aquela frase que você postou, né? Quando a gente come até adoecer, tem que jejuar até ficar boa, né? Até ficar bom, Até, né? até se curar. Alguém falou que tem gastrite erosiva. Ó, a gastrite erosiva é isso. É uma gastrite que você não tratou há muito tempo. A gastrite começa como, gente? Começa com uma irritação, tá? Começa lá com uma irritaçãozinha no estômago. Eu falo assim, a gente quer andar com o carro a 200 por hora sem fazer manutenção. É isso que a gente faz. Sabe aquela frase, aquele jargão, né? O peixe morre pela boca? É porque o alimento hoje em dia parece que cheira mais gostoso, a embalagem é mais bonita, mais bacana. Só de olhar assim, às vezes tem coisa que dá vontade de você comprar, você nem quer comer, você quer trazer para casa porque a embalagem é linda. Né? A mulherada, né, que é mais assim, que é lindo demais, né? E você traz. Aí, por exemplo, quando você vai comer um chocolate, você tem que ter um domínio próprio muito bom, muito grande, para não comer a barra toda. Uma outra coisa, salgadinho, pacote de salgadinho, e aquela bolachinha, como é que fala? Aquela recheada. Quem consegue comer 2 bolachinhas recheadas? Gente, você come uma, o bis, ninguém consegue comer 2. Se você for olhar a quantidade de sódio, o limite que seu corpo pode tolerar é de 2. Ele não tolera mais que isso. Passou de 2, você extrapolou em tudo. E ninguém consegue comer só isso. E olha, quem precisa de biscoito recheado, quem precisa de refrigerante e quem precisa de bis para viver como comida? Ninguém. Né? Então, assim, hoje mesmo nós saímos, hoje nós fomos ao shopping, almoçamos fora. Aí cada um escolheu o que queria comer, eu fui comprar um prato de salada e frango, aquele franguinho compridinho frito, né? Nem sei como é que chama isso. Foi meu almoço. Aí vem aqueles temperinhos todos, eu usei, estou de boa, estou tranquila. Não estou com a barriga inchada, não estou com dor de estômago. E ainda, depois meu filho falou, mãe, vamos tomar um sorvete? Falei, vamos. Fui tomar um sorvete, fiquei tranquila, de boa. Não me deu nada. Né? Por quê? Porque eu tratei. E outra coisa, eu não passei a semana inteira comendo chocolate. Eu não passei a semana inteira tomando refrigerante. E nem a semana inteira comendo fritura. Aí hoje eu fui lá e comi e fiquei bem. E outra coisa, eu não comi um hambúrguer onde tem pão e a carne mais os etc. Eu fiz um prato de salada bem gostoso, tinha até granola na salada, tinha um pouquinho de queijo raladinho também. Aquela salada gostosa que a gente compra. E aí pedi um potinho de frango frito para mim. Então eu comi verduras com proteína. Quer dizer, eu combinei o alimento de maneira certa. E não tomei refrigerante. Porque o refrigerante, além de ter açúcar, tem muito, muito gás,
né? Tem muito gás. E também tem os corantes e, né, e gelado. Então, eu ia interromper minha digestão, né? Bacana. Então, não. Eu tomei um gole do refrigerante do meu filho só e comi a minha salada, comi meu prato todinho. Falei, nossa, que bênção, gente. A maior alegria do mundo é você poder comprar, botar um alimento no prato e poder comer. Comer sem ficar... Antigamente, quando eu tinha gastrite, eu comia um pouquinho, começava a ficar enjoada. Tava aquele enjoo, né? O H. pylori faz isso, a gastrite faz isso, né? E eu não conseguia comer mais, ficava empachada, não subia, não descia, e sempre perdendo peso, né? Agora eu posso ir lá, comprar o meu lanche todo, comer meu lanche de boa e ficar bem. Porque eu tratei. Né? E, gente, cuidado com a armadilha do Titanic. Né? Cuidado com a armadilha do Titanic. Nós falamos vários aqui nessa semana aí. A pessoa às vezes quer fazer o caminho mais longo. Por incrível que pareça. É estranho, Karina. Sabe por quê? Eu ensinei essa semana, não sei se você viu a live, que eu falei sobre o atalho para o tratamento da gastrite. O atalho para o tratamento é você começar um tratamento e ir até o fim. Esse é o atalho. Né? Mas tem gente que vai no médico, pega o remédio, e aí sente que está bem, aí volta a comer aquilo de novo, não cuida, aí vai 10, 15, 20 anos tratando e ainda não tratou a gastrite. Porque pegou o caminho mais longo. Né? O atalho é aquele em que você começa e pega começo, meio e fim e faz o tratamento. Depois que fez, tá bem. Né? Tá bem, aí é só cuidar. Uma coisa assim que o rapaz falou ali, Clério Farias, o nome dele, ele falou assim que fica estressado, né, nervoso, até depressivo, assim. Realmente, a gastrite, ela causa isso, pô. Tipo, no meu caso, eu me sentia triste Lembra que eu te liguei e mandava áudio chorando, às vezes? Porque, tipo, você fica com aquela dor ali, né? Eu fazendo o tratamento e mesmo assim, né, eu tava ali doente. Dá uma depressão, um desânimo de viver, assim, entendeu? Você olhar assim, que nem eu ficava olhando meu namorado comer e não poder comer. Nossa, é uma coisa assim, triste mesmo. Só que daí, quando eu comecei a mudar a minha alimentação, comer da maneira certa, tomar os remédios naturais que você passou pra mim, e é uma coisa que ajudou bastante, entendeu? E às vezes também a maneira que você come, né? Comer errado causa muito esse tipo de sintomas, que nem vai tudo pro intestino, né? E se não tem células boas, vai te trazer efeitos colaterais. Por isso que não é à toa que existe aquela frase que o nosso alimento é o nosso remédio, né? Então, a gente é o que a gente come, a gente reage de forma com o que a gente come, coloca no nosso corpo, né? Então, isso acontece mesmo. O nosso intestino é muito interessante. Por isso que, assim, é importante, Sócrates dizia assim, conhece-te a ti mesmo, né? É importante você se conhecer, não só fisicamente, como também psicologicamente, né? É importante saber como o corpo faz a digestão. Então, olha, eu já falei na outra live também, né? Tem paciente que fala assim, doutora, até alface não engorda. Verdade. Porque se no seu intestino você tem mais bactérias do mal do que do bem, até a alface que você comer vai se transformar em colesterol no seu corpo. Vai se transformar em gordura. Porque se você tem sua bactéria ruim, ela vai formar o produto ruim. Não tem jeito, não tem como fugir. O caminho é esse mesmo. Né? O caminho é esse aí. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. A gente tem um programa só de reeducação alimentar. Que é fácil, simples de fazer. Mas a gente acompanha no período de 2 meses. Porque a transição, a mudança, é complicado. Ninguém quer mudar o que está comendo. Ninguém quer mudar, né? E não é deixar de comer. Num tratamento de gastrite, você precisa deixar de comer. Né? Agora, para aprender a comer, é como você vai botar no prato aquilo que você come para te fazer bem. Né? A gente tem um programa também só fazendo isso também. Muito bem, Karina. Tá. Outra coisa que me deixava triste, assim, porque como teve a quarentena, né? A quarentena, assim, foi uma coisa muito boa pra mim, porque eu consegui cuidar da minha saúde, né, em casa ali.
Por isso que eu consegui fazer a fase do líquido. Aí, quando eu chego no trabalho, algumas pessoas falam assim, nossa, como tu tá bem magrinha, né? Só que até então as pessoas não sabiam. Como eu sou uma pessoa muito vaidosa, assim, eu me preocupo muito, assim, com meu peso, com o cabelo, essas coisas, né? Então, cada vez que eu escutava um negócio desse no trabalho, eu ficava um pouco triste. Só que eu já saía da minha casa preparada, que nem a Solange falava pra mim, Karina. Você via que eu ficava ansiosa, Solange, eu tô emagrecendo, eu não quero emagrecer mais, porque eu já era magra, né? Eu tava com 53, eu perdi 5 quilos. Então, tipo assim, é muito ruim você ficar ouvindo essas coisas. As pessoas não sabem o que você tá passando ali, né? Eu não emagreci porque eu quis. A minha saúde exigiu isso. Então, que nem eu falava, que nem você me falou, tem que colocar na cabeça. O importante é você ficar boa. Peso, você recupera depois. Né? O que que adianta eu estar ali com o corpinho ideal, tal, bonitinho, se você tá doente? Entendeu? Então, tipo assim, quando você começa um tratamento, você não tem que se preocupar com mais nada, você tem que se preocupar só em ficar boa. Eu vou ficar boa, eu tenho que fazer isso se é necessário. Isso. E geralmente a pessoa elimina peso por quê? Que nem o menino Não falando é, em 40. O menino falando não é 40 eliminar gordura. quarentena, cada notícia ruim era um lanche. Muita gente fez isso, né? Eu já tive que tirar os lanches, pensa na tristeza. Então, ó, quando começa a fazer um tratamento de desintoxicação, que nem a gente faz no tratamento da gastrite, perde peso porque você elimina todo aquele líquido que estava retido. Outra coisa, você limpa o seu intestino. Primeira coisa, você vai limpar o intestino. Então, aquelas fezes que estavam ali paradas de muito tempo, elas vão embora. Então, você já vai perdendo peso. Você limpando o seu intestino, você já desincha o abdômen. Aí você dá agora a oportunidade para o seu corpo tirar as toxinas e jogá-las no intestino, e o intestino funcionar e jogar elas embora, lançar fora, né? Então, você começa a perda de líquido. Todos que começam a fazer desintoxicação, perde líquido. Aí, e comendo. Que a primeira semana, né, Karina? Comendo bem. Na primeira semana a gente só tira o que é de origem animal e açúcar. A pessoa come. Aí, Tem por isso que que eu falo vou fazer 4 do meses que eu problema. não sei o que é doce, que eu não tem 4 meses que eu não sei o que que é comer assim trigo, né, doce, essas coisas, né, assim, nem sei mais o que eu gostei. Nem sinto É. falta também, Solange. Porque esse negócio de quando você vai comer uma pizza, por exemplo, tem gente que faz massa de pizza que ela fica fermentando em um dia todo. Tem gente que não, põe muito fermento e aquela massa é feita na hora, instantânea. Aquilo faz muito mal para o estômago da gente. Então, esses pães mesmo, eu hoje mesmo, às vezes foi semana passada, eu fui com meu esposo no mercado para a gente comprar pão. Ele falou, vamos levar esse pão? Eu falei, não. Eu olhava para ele e dizia, não. Aí, se não, eu falei, meu pai, não tem nenhum pão que presta nesse lugar. E tinha umas 20 marcas de pão. Mas, gente, aquele pão, que pão era? Aquele pão cheio daquele monte de química, de coisa que a gente vê que se aperta o pãozinho assim, fica uma bolinha assim na sua mão. Isso não é pão. Isso é enganação, né? É fermento, é farinha com não sei quanto a mais de glúten, é açúcar, leite no pão. Se põe leite em pão, pelo amor de Deus, né? Então, assim, eu lembro aquele pão, eu queria comer aquele pão maçudo, né? Eu queria sentir aquela massa na minha boca. E a gente não tinha ali, não. A gente vê que não tinha um pão assim, né? Aí a gente acabou trazendo alguma coisa que tinha lá para sanar aqui e eu fazer um pão em casa. Porque o pão caseiro não tem comparação, né? Você comer um pão caseiro e você comer o pão de lá. E para você que está aqui com a gente, ó, lá no YouTube, eu tenho um canal no YouTube, Solange Montanha também, e lá tem a receita de pão semi-integral. Porque a gente não deve também, tem gente que assim, leva muito ao extremo. Não, se vai fazer pão integral, tem que ser farinha 100% integral. Aquele pão duro que dá na cabeça, assim, pode matar a pessoa, né? Mas não é isso, gente. A gente tem que comer e sentir o sabor também, tá bom? Acho que o meu fone a bateria está começando a acabar aqui. Mas assim, A minha também. Você mistura aí na sua farinha branca, porque a farinha branca já tem glúten também, né? Já tem proteína e tal. Você mistura aí no seu pão, você mistura mais uns 20% de farinha, você tem um pão bom, ou então meio a meio, você faz um bom pão, tá? Então lá no YouTube tem a receita de pão semi-integral.
Eu vou agradecer a Karina aqui, porque acho que está acabando aqui o negócio já também, o volume. Obrigada, Karina, por ter estado aqui com a gente. Obrigada por você ter exposto aí, né? A gente agradece por você ter exposto aí parte da sua vida, né? Nem todos gostam de ficar contando o que acontece com eles, né, e tal. Mas a gente vai continuar acompanhando a Karina até ela ficar 100%. Ela falou que quando ela tiver 100%, ela vai gravar um vídeo aqui. E a gente vai postar aí no YouTube e no Instagram para todo mundo saber que é possível, sim, tratar uma gastrite, mesmo quando o médico diga, eu não tenho mais nada para fazer por você. Mas tem que vencer a armadilha do Titanic, né? Tem que fazer o tratamento do começo ao fim, para dar certo. Né? E a sua saúde, seu corpo só agradece. Né? Eu quero agradecer a todos vocês também que estiveram com a gente aqui, né? No Instagram. Um abraço para todo mundo. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E acompanha aí, baixa nossas receitas que nós temos ali. É muito fácil, vai lá. A gente tem um bocado de coisa para você, ó. Vá lá na bio, na minha bio, tem lá www, né, vivasemgastrite.com.br/links. Entra lá e você vai encontrar um bocado de links, lá tem coisas para você baixar gratuitamente. Assim que eu vou tendo tempo para montar aqui, eu vou colocando aí, você pode ir baixando, tá bom? Para você fazer na sua casa. Tem um cardápio bem balanceadinho lá, bem bacana, tá? Para você poder levar para sua casa.